Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu converso com o Geraldo Giovanni. Já vai aparecer aí no seu vídeo, na sua tela. Está aí o Geraldo Giovanni. Nós vamos bater um papo aqui sobre a violência, né, da quarentena em casa. Eu estava falando antes do programa que, mesmo assim, a gente falando sobre isso é inadmissível, né? Mas acontece e a gente tem que estar, né, Giovanni, sempre alertando, né, o relacionamento abusivo, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso. O Geraldo, ele é escritor, inclusive tem um livro, né, chamado Livro As Almas Negras, né, que inclusive esse livro, eu vou até querer saber, viu, Geraldo, que conta aí uma experiência pessoal tua, né? Mas antes, Sim. prazer em estar com você, tá te recebendo aqui na Rede Alesp, né, a TV da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela tua participação no programa Alesp Conecta. Eu é que agradeço a oportunidade, é um prazer mesmo estar aí com você, vamos ter esse papo. Infelizmente, gostaria que fosse um papo de um assunto mais agradável, mas tudo que for ruim deve ser levantado. A violência doméstica existe em vários lares, sejam lares pobres, ricos, sabe? No caso, o livro As Almas Negras foi uma experiência que eu mesmo sofri, vivi com a minha família, com a minha mãe e com o meu meio-irmão. E o grande causador, o grande molestador na nossa casa foi meu próprio pai, que não se sabe por que ele desenvolveu uma fixação sexual por esse meu meio-irmão, que é 6 anos mais velho. Eu via a perceber que estava ocorrendo isso só quando eu tinha 10 anos de idade, por volta de 1972. E o livro ele vai narrar esse período, de 1972 em diante. Mas começa tentando explicar o porquê do meu pai ter essa maldade dentro dele. E eu procurei explicar vindo de gerações, como se fosse um karma, alguma culpa do passado que a família carrega. Por isso que o livro começa em 1875 na Calábria. E é uma história muito bonita, apesar de sofrida, é uma história muito bonita, porque eu narro da Calábria, depois a chegada no interior de São Paulo, sobre os meus bisavós, e assim vai. E não é só drama e terror, é também o dia a dia. Infelizmente, Sérgio, nós podemos conversar aqui o dia inteiro sobre violência doméstica e todas as formas da violência doméstica. No nosso caso, foi a violência sexual, que é a pior de todas, do meu pai para com esse meu irmão, além do bullying psicológico, né? O bullying já é uma coisa psicológica, as chantagens que ele fazia, as ofensas que ele fazia para minha mãe, era terrível, sabe? Uhum. Porque até, né, a gente fala disso, do tipo de violência, porque são várias, né? São vários Sim. tipos da violência, não é só sexual, né? Como você acabou de citar também. Não. Você tem a violência psicológica, né? A violência moral, enfim, vários, mas acho que, né, acontecem mais, por incrível que pareça, né, Geraldo? Essa questão da Sim. violência sexual e principalmente, né, dentro da família. Eu queria que você fizesse, né, um comentário sobre isso, né? Eu sei que até te parabenizo, né, por você ter tocado nesse assunto, que isso é uma experiência pessoal, complicado, né, a gente expor também isso. Você escreveu um livro, tudo bem, As Almas Negras, né, mas assim, perante a câmera, né, perante um público, você contar essa história que aconteceu realmente com você. História não, né, porque, pelo amor de Deus, é inadmissível. Não, mas foi verídico. Verídico, exatamente. Mas acontece e você, né, passou por isso na própria pele, né? E eu queria que você, né, falasse para a gente por que, na sua visão, isso acontece principalmente entre os familiares, né? Porque eu sei porque eu como jornalista, como repórter, já acompanhei, né, essas denúncias, enfim, e sempre é alguém da família. Começa. Por que você acha que isso acontece, Geraldo? Olha, Sérgio, talvez seja
pelo fato da facilidade, né, da proximidade. Dormem na mesma casa, moram às vezes no mesmo terreno. Então, é óbvio que falta Deus, que falta moral para essa pessoa, né? Exatamente. Óbvio que essa pessoa tem aqui um desvio de personalidade, enfim. Aí você pode entrar no campo psicológico e navegar. Agora, o inimigo mora ao lado. Lembra dessa frase, né? Sim, claro. Então, essa coincidência não é à toa. Veja, teve há pouco tempo aquele tio que estuprou a menina de 10 anos, né? Aqui eu estou falando com você de Campos, eu estou falando com você de Campos do Jordão. Aqui essa semana foi descoberto que uma menina de 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, tinha Meu sido dada Deus. como sequestrada, né? Pelo padrasto. O padrasto falou que a criança tinha sido sequestrada. E depois vai se investigando, ficou sabendo agora que ele levou a criança para um matagal próximo a Taubaté, decepou a criança e deixou o corpo lá. Agora, parece que ele se dava bem com a mãe, que ele se dava bem com o pai da menina, percebe? E é uma notícia recente, é uma violência brutal, né? Porque envolve assassinato, é uma violência doméstica, certo? Ou seja, o violentador, o molestador, com esse desvio de caráter que ele tem, você olha, você não diz que aquela pessoa carrega todo aquele mal. Por isso que no livro As Almas Negras, eu procuro narrar com uns toques de terror e passagens demoníacas e também fantasmagóricas, porque na época, na década de 70, a gente não tinha esse acesso à internet, à pesquisa, a falar, sabe, você entrar num Google e pesquisar por que eu age dessa forma. Até para contar para as pessoas, olha, eu estou sofrendo esse tipo de coisa, as pessoas não entendiam, duvidavam, falavam, não, imagina, isso não é possível, né? Se eu As contasse, pessoas falavam, não nossa, mas seu acreditam, né? pai... Quando você conta uma história Não, dessa, até eu, que sou uma pessoa vivida, tenho experiência, né, bastante como jornalista, né, que a gente está sim, sempre aí no meio, né, das pessoas, trazendo notícias em relação a tudo, não só a violência, né, mas no cotidiano mesmo das pessoas, eu fico incrédulo, né? Eu falo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? E sendo ainda, não é uma, sim, se dissesse assim, nem isso, né? Nem isso como é que se diz, é válido, nem eu digo assim, válido como eu queria usar uma outra palavra, nem isso é uma desculpa, né? Não justifica. interessa, mesmo não sendo da É, família, que é pior, né? O pior é ser da família, é é, pior também, é ruim também, qualquer pessoa ter uma atitude dessa, né? De violência, sim, né? Agora você imagina dentro da tua própria família, quer dizer, é, eu fico incrédulo, eu falo, meu Deus, como é que pode? Você como um pai, né? Um irmão, quer dizer, um parente, não é um parente distante, né, Geraldo? É um parente não, próximo. O caso dessa menina que você falou, né? Ah, mas também é um caso de é, violência doméstica. É claro que sim, era padrasto dela. Convivia com lógico, ela. Sua família, é da é, família. sim, Não é? Só não é o pai biológico. Como é que um sim. cara desse tem, né, coragem de um ato desse, cara? Seja. Eu queria que você também falasse sobre a questão. Você acha que é só isso é um desvio de caráter ou realmente é uma doença? Porque, para mim, né, na minha opinião, só pode ser uma doença, porque não é possível, né? O que você acha? Olha, eu particularmente, eu acredito no bem e no mal, tá? Eu acredito no Deus e acredito no demônio. Óbvio que Uhum. Deus domina esse demônio. Não que eu seja aquele religioso fundamentalista, não é isso. Eu sou católico conservador, praticante, mas também não sou aquele católico de carteirinha, assim, não é isso. Fervoroso, Mas né? eu creio, sim, eu rezo todo dia, mas eu Claro, eu creio também sou piamente, até pela católico. experiência. Ah, pois é. E como se fosse Não, evangélico, ou independentemente se de fosse religião até, budista, né? independente. Independente, Independentemente. eu acredito que existe o demônio e que existe Deus. E que Deus domina esse demônio, esse diabo, tá? Aí, você pode acreditar que uma pessoa dessa seja possuída por algum espírito, ou é uma coisa que a medicina própria explica, né? Falta algum hormônio, um desses minerais que nós temos no corpo e o cérebro dela não funciona como, entre aspas, né, uma pessoa normal. Mas
o fato é que existem essas pessoas. Essas pessoas existem desde que o mundo é mundo. Desde que o primeiro homem, eu falo assim, desde que o primeiro homem conviveu com o outro homem e com as mulheres dentro de uma caverna, começou a haver uma violência a partir dali, uma violência doméstica de alguma forma. Por exemplo, você chegar na tua casa e você tem lá a sua esposa, ou seja qual for a relação, né? Seja heterossexual ou homossexual, você pega, descarrega, se você descarrega um mau humor desgraçado em cima daquela pessoa, só porque você está vivendo uma fase ruim no trabalho, ou sei lá o quê, ou teve um dia ruim, e não fala um boa noite, não dá um beijo, sabe? Não é, vamos dizer assim, carinhoso paciente, você já está causando uma violência doméstica. Ou seja, você descarrega num ser inocente que te ama, né, que te quer bem, que torce por você, todas as suas neuras. Uma violência, daquele psicológica, né, até. Não percebe? Diretamente a pessoa, não é um tapa também, né? E vocês lembram, sabe, que às vezes é pior uma palavra do que um tapa, né? Eu sou radicalmente contra a violência física, né? Um homem que chega e dá um tapa numa mulher, esse cara para mim tem que ser preso, sabe? E a mulher que levou o tapa tem que deixar o cara imediatamente. Lembra aquele caso em Sorocaba, que acho que foi o ano passado ou retrasado, que o namorado estava na calçada conversando com a namorada, em frente a uma boate, não sei, ela brigou, né? E ele pegou e deu uma cotovelada, né? E a menina caiu no chão desmaiada, né? Parece que quebrou a mandíbula, sei lá. Olha que absurdo, meu. Quebrou a mandíbula, ele quebrou a mandíbula dela, eu lembro desse caso. Lembra? Então, isso aí é uma violência inadmissível. Um infeliz desse tem que estar preso por 30 anos, né? E você sabe o que é pior, Sérgio? É que essas mulheres, muitas vezes, continuam com esses caras. Porque elas falam assim, eu já ouvi. Isso é que me deixa... Eu já ouvi, né? Várias e várias vezes, sabe? Não, falarem assim, existem várias desculpas, né, Geraldo? Porque é dependência, porque depende do cara, porque o cara que tem o dinheiro é que mantém... Também tem que ver também, né, esse lado. Né? Não adianta a gente também não pode estar julgando assim. É complicado, mas que é fato é o que complicado. Você está falando. Muitas mulheres acabam voltando, né? Sim, ela alega que é amor, que é karma, e também tem aquela carência absurda de ficar sozinha, morre de medo achando que vai ficar sozinha, sabe? E o pior... Não é só a mulher que sofre a violência. Muitas vezes tem um homem que sofre a violência, sabe? A mulher é que é a violentadora, ou a molestadora. Mas é mais difícil, né? Então, é mais difícil isso acontecer, né? Olha, vou te dizer. Não sei... É que nós, homens, de repente, temos vergonha de notificar algo desse. Chegar numa delegacia e falar, eu estou apanhando da minha esposa, né? O policial na tua frente vai dar risada, né? Então, eu acredito piamente que, não sei a porcentagem, é óbvio, provavelmente é o homem que causa mais a violência, mas tem muito caso que a mulher causa, não só a física, de bater na pessoa, como essa. Eu conheço um caso de violência da mulher para com o homem psicológica. Ela é que trabalha, ela é que ganha dinheiro. Ele, infelizmente, tem a nossa idade, mais ou menos, 50 e tantos, né? E é uma pessoa que não deu certo na vida, né? Ele é basicamente um office boy para ela. Cuida dos filhos dela, essas coisas todas. Porém, ela não reconhece esse lado dele, né? De se dedicar à casa, se dedicar aos filhos, nada. Ela ofende ele mesmo. Só eu que trabalho, sou eu que ganho, sou eu que ponho. Você é um Zé Mané, um João Ninguém. Ofende diversas vezes. Só nos... É humilhante. Lógico, para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, né? E o que acontece? Ele não deixa dela. Ela quase deixou dele. E não se deixaram. Eu não sei por quê. Eu conheço ela há muitos anos e eu sei que ela é extremamente carente e também tem os seus problemas psicológicos, tá? Então ela morre de medo, porque já é o segundo casamento ou terceiro, e ela não quer ficar sozinha. É daquela que, tipo, conhece hoje, casa amanhã, daqui 2 dias tá grávida. Entendeu? Não, isso uma coisa assim, de louco. Geraldo, eu já vi, eu já soube, eu tenho conhecimento de um caso também assim.
Mas eu digo da violência física é mais difícil, né? Da agressão Sim, sim, física é mais difícil, sim, até porque o homem, por mais fraco que ele seja, ele é mais forte do que uma mulher. Isso aí, né, pela sim. constituição do homem e da mulher, né, A física anatômica. o Sim. homem tem uma força bem maior, por mais que ele seja fraco, ele tem uma força maior do que a mulher. Mas também já vi casos, já ouvi, não tenho, não no caso de ter conhecidos assim, mas já soube também de casos de violência contra o homem, da mulher bater, agredir o homem fisicamente. Também já ouvi isso, entendeu? Se é verdade ou não sei. E Mas já essas ouvi atletas relatos aí, de homens que foram agredidos, né, por mulheres. Sei lá, né, mas é mais difícil, é mais complicado. Agora me diz uma coisa, na tua experiência pessoal, né? Vamos voltar ao livro Almas Negras que você escreveu, relatando, né, a tua própria experiência dentro de casa. Quando que você, né, começou a perceber, né, essa situação de violência, né, sexual, no caso, né, do teu irmão? Bom, eu já desde pequeno percebia que havia muito choro, muita discussão entre meu pai e meu meio-irmão e com a minha mãe no meio. Já desde tipo 7 anos, 8 anos e tal. Com 10 anos é que eu comecei a realmente notar que a coisa era mais séria. Porque eu via meu pai chegar do trabalho alterado, ele chegava, a gente falava assim, quando ele chegava possesso, ele mudava a fisionomia. Mas assim, alcoolizado? Ele era alcoólatra? Não, muito pelo contrário. Chegava alterado do trabalho Não. mesmo, porque aporreação, cabeça Que, cheia, na cabeça. a gente dizia que ele estava possuído, porque ele não era de beber, era uma pessoa muito trabalhadora, muito correta, muito honesta, sabe? Uma pessoa íntegra nessa ponta, nessa parte. Mas era totalmente pervertido do lado sexual, porque além de atuar sobre o meu meio-irmão, ele tinha diversas amantes, ele fazia uma violência terrível para com a minha mãe, no sentido de falar para ela que ela parecia a mãe dele, porque ele era muito bonito e muito conservado, não apresentava idade, e muitas mulheres davam em cima dele na frente da minha mãe. E muitas vezes falavam, é minha mãe. Ele apresentava isso, sabe? Eu ponho isso, eu narro isso no livro. Ele apresentando, falando assim para minha mãe, você tá velha, acabada, eu tô aqui bonitão, posso pegar a mulher que eu quiser. Você depende de mim, eu não dependo nada de você. Então, uma mulher ouvindo isso, e ela aceitando isso, tá aí outra violência, né? Tá aí outra violência. A traição. Né? A traição. Né? E ela sabendo, porque ele chegava. Não, imagina o que tua mãe passou, né? Porque isso é uma Olha, a minha mãe também. Foi só a violência sexual em relação ao teu meio-irmão, mas tua mãe sofreu uma violência psicológica muito grande, né? Terrivelmente. Imoral. Excesso. Imoral. Tanto que ela morreu com 61 anos em 1996. Super nova. 1997, 61 anos. E eu digo sempre que ela morreu de tristeza. E ela teve tudo na morte, né? O coração estava inchado e todos os índices desregulados e tal. Mas foi porque meu pai tirou todo o prazer de viver. E esse tirar o prazer de viver foi isso. As traições, as amantes que ela sabia. Ele chegar muitas vezes, a gente está lá no Natal, Ano Novo, esperando ele, tudo arrumado. Ele chegava 3, 4 horas da manhã, cheirando perfume de mulher e falando na cara dura que estava com a amante dele ou na festa da casa da amante dele, com os parentes da amante dele e das amantes dele, percebe? E ela tendo que ouvir isso, e depois que ele chegava, deitava, ela ia, deitava junto com ele. E você faz isso há 20, 30 anos seguidos, a pessoa, quem que aguenta isso, né? Então, no caso do livro, é super importante que, no caso, as pessoas lerem, para elas criarem coragem, porque a tônica e a ideia principal da publicação desse livro não é só eu contar o meu fato de violência doméstica, mas fazer com que as pessoas vejam, olha, essa pessoa, essa família passou por isso, eu também passo. Então, por que não denunciar? Se ele está aqui concedendo entrevistas em vários meios de comunicação, rádio, TV, jornais, como eu estou fazendo já desde abril,
da publicação, né? Por que não procurar? É isso que eu incentivo quando eu concedo uma entrevista. Quem estiver sofrendo qualquer tipo que seja de violência doméstica, procure uma delegacia. Hoje existem leis, Sem dúvida. né? Não Agora, Geraldo, conte para os parentes. Na situação da tua mãe, com uma pergunta que quando a gente não quer, a gente faz uma pergunta que não quer calar. Por que tua mãe não se separou do teu pai? Vamos lá. Foi um dos tópicos, é um dos tópicos importantes do livro. Eu deixo bem claro isso, tipo, por que minha mãe não se separou? Nunca soube, tá? Ela, infelizmente, a família dela era paupérrima. Ela não tinha não tinha mais pai, mãe, não tinha onde ir morar. Pegar eu e o meu meio-irmão e pum, vai para alguma casa de alguém, né? Dos pais ou dos parentes. Eu acho, porque eu analisei isso, 40 anos analisando isso, é um dos fatores. Ela dependia mesmo do meu pai financeiramente. Tínhamos uma perfumaria pequena. Nós tínhamos uma perfumaria pequena de 1972 até 78, mas daí fechou. De 78 em diante, ela ficou realmente totalmente dependente, né? E minha mãe também, psicologicamente, ela já não era uma pessoa forte por natureza, sabe? Aquela pessoa assim, esperta, decidida, sabe? Uma cabeça assim, a gente fala assim, uma cabeça boa para as coisas e tal. Não, ela muitas vezes ela divagava, viajava na maionese mesmo. A gente via que ela não era muito. Pode ser até que já não estava batendo muito. O Geraldo, uma dona de casa simples, humilde, não é? Mas hoje até que não, viu, Sérgio? Complicado, você não vê muito isso. Você está falando de 40, 50 anos atrás. Vamos lá, né, Geraldo? Mas mesmo assim, ainda hoje em dia, tem casos de pessoas que continuam vivendo juntos, né? Não se separam por um motivo, seja financeiro, seja, sei lá, motivo pessoal, de gostar ainda, de não ter coragem de se separar. Mesmo assim, ainda existe. Agora, você imagina isso há 40, 50 anos atrás, que a dependência era muito maior, não é? Eu quero acrescentar o seguinte, no caso da minha mãe, ela não se encaixa no perfil da dona de casa que não estudou. Ela estudou em colégio de freira, porque uns tios dela que tinham dinheiro pagaram. Ela era secretária executiva daquela empresa Niase, nos anos 50. Ela sabia taquigrafia, ela era culta, sabe? Ela me ensinava a falar o português. Ela tinha uma atividade, era uma criança. Ela não era só dona de casa, ela trabalhava. Ela teve. Ela tinha... tá. Sim. Porém, quando ela conheceu meu pai, ele não quis mais que ela trabalhasse. E isso é uma das características do molestador, do veneno, que é fazer com que a pessoa não tenha... Já começa daí, né? Isso. E ela aceitou. Foi um grande erro. Foi um grande erro. Passamos necessidades diversas graças a isso. Porque se ela tivesse o emprego dela e ele o emprego dele, talvez a gente tivesse uma vida um pouco melhor financeira. E ela também teria sua independência econômica, talvez. Ela aceitou isso. E no fato dela aceitar, tirou essa liberdade dela, certo? Então, ela tinha conhecimento, tinha cultura, tudo mais. Só que ela foi regredindo, né? Pelo fato de ficar em casa, cuidando da gente, e aquela situação total de dependência dele. Isso é um fator. O outro fator, não sei se é o medo, aquela questão de ficar sozinha, né? Poxa vida, imagina ser uma mãe solteira no final dos anos 50. O meu meio-irmão nasceu em 1956 e eu vinha conhecer o pai dele, sabe? Mais tarde, já com ele com 20 e tantos anos, 30, ela procurou o pai, esse senhor, né? Então ele aceitou até. Ele era filho da tua mãe, né? E ele não sabia, não conhecia o pai. E não. Acabou indo, você como meio-irmão, acabou você filho dela, né? Ele foi morar com vocês, enfim, é isso? Não, esse meu irmão saiu de casa em 79, com 23 anos, e foi morando em casas de amigos até a hora que pôde trabalhar e ter o seu próprio cantinho lá. Não, mas eu digo namorou, constituiu família. Quando acontecia violência sexual. Não, estava em casa,
não, era em casa. Era a nossa família, né? Que era meu pai, meu irmão e minha mãe. Ele só veio a conhecer o pai original anos e anos depois que ele saiu da nossa casa. E Então esse ele foi senhor pequeno, ele era recebeu ele. pequeno, vocês eram pequenos ainda quando ele foi, né, quando vocês estavam vivendo juntos, né? Desde pequenos viveram juntos, porque era Isso, filho da tua mãe, né? isso, E você, isso, né, isso, o molestador, vamos dizer assim, era o teu pai biológico, né? isso. Ah, tá. Então, Agora entendi. meu pai conheceu minha mãe já com esse garoto de 4 anos. Com esse garoto. E Isso. casou, e casou mesmo, casou na igreja, casou no civil, tudo mais, né? E constituiu família, né? Eu, que nasci depois, É só você ele, de minha filho? mãe e esse É só você de filho? só. Pelo que eu sei, meu pai faleceu em Pelo 2014. que você sabe, né? E eu, pelo que eu sei, ele ficou 3 anos morando numa casa de repouso, né? Eu conversava com ele e ele me garantiu que não tinha mais nenhum filho por aí, né? Eu acreditei. E meu pai nunca aceitou que ele fez algum mal para o meu irmão. Ele nunca assumiu a culpa. E ele morreu ruim, sabe? Morreu do jeito que ele viveu, ruim. Uma pessoa muito má, muito invejosa, sabe? E só que ele alternava bons momentos. E nesses bons momentos, lá na nossa casa, nesse período, né, de violência, nós tínhamos momentos de família normal, sabe? Daquela coisa de assistir um filme sábado à noite, todo mundo na frente da televisão, percebe? Nos anos 70, sabe? Uhum. E as pessoas, os vizinhos, os parentes, viam a gente indo visitar, dando risada, participando dos casamentos, das festas, aquela vida do dia a dia social normal. Isso fazia com que as pessoas não acreditassem que ele era aquela pessoa que a gente contava quando tinha intimidade e possibilidade de contar. Ou seja, uma pessoa que violentava sexualmente um garoto, né? Que desde os 6. O que me choca mais na história é o fato de ser desde os 6 anos de idade. Aí confirma a pedofilia, né? Não foi uma coisa que desenvolveu depois. A maioria das vezes, o violentador ele começa a violentar uma criança depois que ela é pré-adolescente, né? Dos 12, 13 anos em diante, que começa a tomar aquela forma. Por isso que sempre é bom aconselhar as mulheres, mães solteiras, que não traga namorados para casa quando você tem uma filha. E traga para morar, por exemplo, porque de repente ela tem 15 anos com o corpo de uma mulher de 20 e pouco. E aquele cara, ele olha para ela como mulher, não como filha. Grande maioria Exato. das Então, vezes. Geraldo, esse teu livro, Almas Negras, né, não deixa de ser um alerta para todos, né, principalmente as famílias, né, para as famílias, os Sim, familiares, né? É isso? sim, isso. Óbvio que tem as passagens de terror que são muito interessantes. Eu mesmo vi essa alma negra, era um vulto, algo que desprendia do corpo dele. E muitas vezes chegava antes dele em casa, 1 minuto, 2 minutos antes, né? E que depois, ele estando em casa, me aterrorizava à noite, de madrugada, sabe? Tem várias passagens que eu mostro, né? Várias situações de terror, de horror e tal. Óbvio que muitas são ficções, né? Mas outras não, aconteceram de verdade. Essa de eu ver esse vulto é um fato verídico. E eu contei para minha mãe. Daí minha mãe deu a explicação. Talvez o seu pai tenha a alma negra, que seria uma alma que faça com que a pessoa seja totalmente má, né? Então ele não consegue ver a vida como nós vemos, entre o bem e o mal. Outra coisa também muito interessante é que meu pai não ia na igreja, em hipótese alguma, não punha o pé nem quase que no terreno da igreja. Percebe? Ele tinha um afastamento perante tudo que fosse religioso. Por isso que tem esse tópico de horror. E essa Ele era ateu? Ele transformação. era ateu, Geraldo? Sim, sim, sim. Ele era ateu. Ateu, revoltado, muito revoltado com Todo tudo. ateu, revoltado, todo É. Tem uma coisa problemático, né? engraçada até. Tem uma coisa engraçada. Lembra do jogador Zico? Né? Sim, Zico, grande Flamengo. craque. Isso. Meu pai morria de inveja dele.
Ele não admitia que um jogador ganhasse a grana que ganhava, né? Muito mais do que ele, que ralava pra caramba, né? Então, ele não podia ver o Zico na televisão. Coitado do Zico, né? Um grande craque, grande pessoa, né? Personalidade aí. A profissão Mas dele, né? ele... Não tem o que fazer. Eu também concordo em parte disso. Pois Eu acho é. que o futebol Ah, é um espetáculo maravilhoso, entendeu? Não tenha dúvidas, né? Eu acho que é sim. o maior esporte em termos de torcida, né? Uma nação inteira. Mas realmente, né? Tem coisas assim que dentro do futebol que extrapolam, né? Principalmente a questão É. dos salários aí de jogadores, por mais que sejam craques, né? Bons de Nada. bola, né? Ídolos, mas É. realmente agora é que Chegou a na visão do ofender. teu pai era um outro tipo de visão, É. né? Era a É. inveja Isso é mesmo porque comum. ele não ganhava isso. Não, isso é comum. Muitas pessoas olham os jogadores, né? Pessoas que não estão Ah, bem-sucedidas, estão sim. passando por crise. Ele olha ver um jogador ganhando 15 milhões por mês, é um absurdo, né? Mas, Um retornando a essa pouco. situação do livro, eu queria Uhum. acrescentar o seguinte: é uma trilogia, né? Eu já estou quase que na metade do segundo livro, que pretendo lançar por volta de março. Daí eu vou pegar mais a fundo a questão da família, que Mas vai se estava, né? chamar também Que veio. Almas Negras? Eu pretendo ser simples, assim, É as uma almas continuação. negras, um, dois e três. Um, dois e três, sabe? Até porque Trilogia ele mesmo, que tem você falou tudo. agora. É, uma trilogia, daí eu vou pegar muito da migração italiana, né? O que aconteceu na Calábria, com essa parte da família, ou pessoas ligadas que iriam conhecer a minha família, né? Que nem, por exemplo, teve um terremoto na Calábria em 1908. Enfim, tem um personagem que é uma bruxa, não é uma bruxa como nos quadrinhos, né? Mas é uma pessoa muito má, que é uma das causadoras, vamos dizer assim, dessa talvez maldição que a família carrega, que veio até chegar no meu pai, percebe? Então a trilogia, Uhum. e por isso torna-se mais interessante até para os leitores, né? Perfeito. Não, eu ia te cortar só que a gente já está até estourando o tempo um pouco do programa, né? A gente está chegando ao final. Eu queria muito agradecer, né, a tua presença aqui no Alesp Conecta, todas essas explicações que você deu aí, né, em relação a essa violência doméstica, né, principalmente na quarentena que a gente está vivendo, né, que agrava mais ainda, né, você viver preso, enfim. E queria te agradecer muito, né? A gente podia ter mais tempo para conversar, para você falar mais sobre essa Sim, situação. Mas sim. eu te agradeço, né? Espero, né, a gente, uma próxima vez, a gente marcar um outro programa para continuar esse bate-papo, tá bom, Geraldo? Geraldo Eu que Giovanni, agradeço demais. instrutor. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Sérgio, e gostaria de ter mais tempos para falar da violência doméstica, porque ela atinge a todos, toda a sociedade, seja rico, pobre, enfim, é um assunto que não pode ficar escondido. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, né, numa próxima vez, tá bom, Geraldo? Obrigado, querido. Um abraço. Um abraço. Pois é, gente, esse foi mais um programa Alesp Conecta. Conversei aí com o Geraldo sobre, né, violência aí nessa quarentena, violência em casa. E ele relatou, inclusive, né, uma situação dele mesmo, né, pessoal, que ele teve dentro da família dele. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.